Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes. A gente se reuniu com os feirantes, né, as secretarias, pela gestão da Prefeitura de Caicó-Batata, a Secretaria de Agricultura, Infraestrutura, Meio Ambiente, Defesa Civil, Saúde, Assistência, algumas secretarias, levando em consideração algumas realizações de feiras, né, para acrescentar, baseado no decreto estadual, e melhorar a questão de segurança para que a feira pudesse ter continuidade, mas acima de tudo segurança ao público. Então a gente se reuniu com os feirantes para a gente tomar decisões conjuntas, que seria questão de horários, controle de entrada e de saída, como seria o comportamento lá dentro, né, as distâncias. Então a gente, baseado nisso, tomou algumas decisões, como por exemplo, quantas pessoas a gente vai deixar entrar na feira por tempo, né? A gente chegou no total de 200 pessoas. A Defesa Civil, a polícia e bombeiro vai fazer esse controle, 200 pessoas. A gente vai entregar ficha e vai receber ficha na entrada e saída. Isso de uma vez só, no caso? Isso, porque teremos 4 entradas lá, entradas e saídas nos casos, sabe, Marcos? Nos dois lados, no lado que pega ali o supermercado Paulino e no lado da Seridó. A gente vai ter uma entrada e saída de cada lado. Por quê? Porque aí a gente evita que o fluxo de pessoas aconteça, como a gente vem vendo aí direto, né, em bancos, esses lugares. Por quê? Porque eles têm uma só entrada e aí você evita o fluxo lá dentro, mas você cria um fluxo fora. Então o que a gente criou como estratégia foi que esses fluxos não acontecessem, porque para qualquer lado que as pessoas forem, elas vão ter essa entrada e saída, e o quantitativo, né, de acordo com o Marcelo, que já tem muita experiência no mercado, na feira, né, é um fluxo de 40 minutos, mais ou menos esse quantitativo. Então a cada tempo, vai tendo essa troca de pessoas, a gente vai aconselhando as pessoas que irão entrando, né, vai ter uma equipe só para colocar álcool na entrada, álcool na saída. Lá dentro vai ter 7 pontos de lavagens de mão, que foram já instalados, né, que serão instalados no caso. Né, então assim, a gente vai dar essa garantia de qualidade, não só para quem vai comprar, principalmente para quem vai vender, porque são os feirantes que recebem esse fluxo de pessoas. Então, pensando nisso, a gente tomou várias decisões para fazer com que a feira ela tenha qualidade, proteção e continue, né? Porque a gente sabe que tem esse embate de fecha, não fecha, né? Mas se a gente tiver qualidade e proteção no local, então a gente pode dar continuidade. Então, só para que o ouvinte possa entender, então, eu chego na feira lá, vou fazer minhas compras, você é recepcionado por quem e quem que vai me entregar essa ficha? Então, na entrada, na saída vai ter Defesa Civil. Vocês vão colocar tapumes? Isso, terá tapumes lá, e vai ter as entradas e saídas, e terá Defesa Civil e Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. A gente vai estar entregando de forma higiênica, né, a ficha e recebendo na saída e fazendo esse controle. Certo? Tanto de um lado quanto de outro vai ter essa entrada e saída para evitar aglomerações do lado de fora. E enquanto entraram 200 pessoas, né? Aí as outras pessoas só vão entrar na medida que forem saindo outras pessoas. Isso, na medida que forem saindo vai entrando. Igual está acontecendo nos supermercados. Porque foi baseado no tamanho da feira. Porque não só as pessoas têm que entender que esse fluxo não é só de 200 pessoas. Nós temos lá dentro, que Marcelo pode até confirmar, um quantitativo enorme de feirantes. Então assim, quando junta os feirantes com mais de 45 profissionais que vai estar trabalhando para garantir a qualidade da feira, porque fora a gente vai ter polícia, bombeiro, saúde, assistência, agricultura, fiscais de infraestrutura. Então quando você junta esse grupo de pessoas, dá mais de 50 pessoas praticamente. Então fora as 200 que vão entrar, vai ter esses profissionais trabalhando e irão ter os vendedores. Então assim, é um fluxo muito grande de pessoas naquele espaço. Então foi baseado nisso que a gente chegou esse quantitativo de que vai poder entrar a cada 40 minutos essa mudança de pessoas. Não tem como calcular a saída, mas o tempo que a gente vai passar é para que as pessoas elas passem o mínimo possível e consigam fazer sua feira lá e retorne para que dê prioridade também para outras pessoas. Ok, Marcelo, bom dia. Além dessa determinação de limitar simultaneamente, claro,
200 pessoas na feira. Quais outras medidas vocês tomaram? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Como o Emanuel falou, reuniram algumas secretarias junto à gestão municipal e foi dada a missão para a feira acontecer, certo? Foi dada a missão para a feira acontecer. E a gente se reuniu com alguns feirantes e tomamos as decisões. Será cercado por alambrados, não tapumes. Por que não tapumes? Porque em outra ocasião que foi fechado com tapumes, gerou um certo desconforto por parte da população. Porque você sabe que o pessoal quer ver a feira. Aí como foi fechado com tapumes, gerou aquele desconforto. Então chegamos à conclusão de fechar com alambrados, certo? Dividimos as nossas equipes, ficaram pessoas nas entradas e nas saídas acompanhadas dos policiais, porque é complicado, o pessoal, assim, tem gente que assim, ainda não quer entender a situação que a gente está dessa pandemia. Vai ter o policiamento rodando na feira, certo? Pedimos a colaboração dos feirantes, como questão do distanciamento, questão de ter só 2 pessoas por banca. Isso até então não vem sendo respeitado, né? Certo? Em parte. Questão de a não venda da bebida alcoólica, a questão do não consumo por parte dos feirantes, que tem alguns que consomem. Meu pai é feirante, mas não é porque ele é feirante, quando alguns feirantes consomem bebida no local. E assim, a gente está pedindo, fazendo um trabalho de conscientização, inclusive hoje, quando a gente sai daqui, nós vamos à feira fazer um trabalho de conscientização, fazer uma panfletagem sobre o ponto principal, a bebida alcoólica, para ver se a gente inibe um pouco, para ver se a feira acontece. Porque assim, como saiu no decreto, cai corrente na feira, porque o prefeito vem segurando. Mas algumas cidades não estão mais tendo feira livre. Em algumas cidades do Rio Grande do Norte não está tendo feira livre. E é bom também explicar que, para que a Feira Livre de Caicó ela aconteça, alguns critérios algumas condições são colocadas, né? Justamente. Na medida que essas condições elas são desrespeitadas, infelizmente a feira poderá ser suspensa. Então, assim, algumas cidades não estão tendo feira, aqui ainda está tendo, mas tem que ter, não é só o poder público fazer parte, tem que ter a colaboração dos feirantes, que são os principais beneficiados, porque é de lá que eles tiram o sustento da casa deles. Certo? Então, assim, a gente entende, mas tem que ter colaboração para poder continuar tendo a feira. Amanhã a gente vai fazer o teste. Caso não colaborem, infelizmente, a parte da gente fez, mas eles não fazendo a deles, infelizmente a feira não sabe se vai ficar acontecendo, né? Ô Marcelo, no caso a feira vai acontecer de 5 ao meio-dia? No decreto foi determinado das 3 às 11. Certo? De 3 horas é a questão dos feirantes que chegam para arrumar as bancas e tal. E a gente tinha combinado para liberar para o fluxo de clientes a partir das 5. Certo? Como tem gente que gosta de ir cedo para a feira, a gente vai chegar mais cedo aqui para a Defesa Civil, junto com a Agricultura. Todo mundo vai chegar um pouco mais cedo para ver se libera o fluxo de gente mais cedo, para não gerar aglomeração lá fora, nos alambrados. Então, assim, a gente quer ver se libera de 4 horas para o pessoal começar a entrar, os fregueses, né? Começar a entrar. E assim, a gente pede para quem puder ir hoje fazer a feira, vá hoje, para diminuir o fluxo de gente amanhã lá. Porque o que tem amanhã para vender tem hoje. Certo. Tanto tem a carne no açougue, como tem as verduras novas na feira. Mas essa estratégia que o município, no caso adotou, ela vai acontecer só aos sábados ou todos os dias? Não, assim, de segunda a sexta. Como o fluxo de gente é menor, são poucos feirantes, está dando certo, não está gerando aglomeração. Tá dando certo. São poucos vendedores e pouca gente vai na feira na semana. O fluxo maior é no sábado. É no sábado. Então, essas medidas serão tomadas para amanhã e, como eu disse, eu vou repetir. Dando certo, a gente vai ficar frente todos os sábados até atravessar essa crise, essa pandemia. Então, vamos lá, gente. Olha, preste bem atenção aí. A feira será isolada, tendo entrada e saída dos visitantes por 2 acessos, um na Seridó, ali mais ou menos perto de quem? Do Ciola por ali, mais ou menos? Não, vai ser assim, o acesso vai ser, um alambrado vai ser colocado ali em frente ao açougue, certo? Uma entrada e uma saída, e o outro ali próximo aos paulinos. Olegário Vale com Carlinhos de Souza Dantas. Sei. Que foi onde teve o tumulto na outra vez, quiseram arrombar e foi aquele tumulto. Então, vai ficar uma entrada e uma saída ali, e outra entrada e outra saída em frente ao açougue. Ali junto da Ciola vai ser um alambrado totalmente fechado
e junto ali ao barraco de Fanfã vai ser totalmente fechado também, com banheiros químicos, certo? Com banheiros químicos, as pias, os lavatórios, por isso que a gente já vem colocando faz uns 4 sábados, e a gente vai tentar fazer para ver se a feira acontece, né? Será aberta ao público das 5 ao meio-dia, só serão permitidos feirantes de Caicó. De Caicó. Inclusive são polêmicos porque eu tomei conhecimento, vocês podem me corrigir, de que grande parte das frutas e verduras que vem na feira vem de fora, né? Mas há como controlar, por exemplo, isso? Pronto. A Secretaria Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente e Tributação. Por que tributação? Porque a tributação tem justamente esse controle. Todos os pontos têm cadastro, são cadastrados da cidade onde o pessoal então vamos tentar inibir ao máximo para ser só o pessoal de Caicó. Porque, de uma certa forma, assim, como a feira, quando a gente colocou aí essa abertura, mas os feirantes já começam a trabalhar bem mais cedo. A questão a gente não pode aglomerar mais pessoas e principalmente de fora. Agora, assim, tem muitos que vendem, como a gente estava debatendo, né, banana, por exemplo. Então, tem muitos que vêm e aí os feirantes vão lá e pegam essas bananas, né, Marcelo? E traz para os seus e pontos. traz para os seus pontos. Esse pessoal que vem de fora, Marcos, geralmente vem só fazer entrega em grosso. E quem pega o pessoal daqui de Caicó, o pessoal retalhar, que nem a gente fala no popular, né? Então, assim, vão chegar, vão descarregar, o pessoal daqui de Caicó vão pegar, arrumar suas bancas e vão vender. Não vejo problema. Agora, assim, não deixa de tem um pessoal que vem de fora retalhar aqui em Caicó também. Isso. Esse pessoal a gente vai procurar o máximo de bico. Então essas pessoas que vêm de fora para fazer entrega podem, no caso? Para fazer entrega pode. Não pode ficar lá não na pode, feira, não pode comercializar. Portanto, que eles mantenham uma qualidade, porque assim, qual é o padrão da feira hoje que a equipe montou? De 3 horas da manhã, a equipe de fiscais da infraestrutura estarão no local para garantir o distanciamento de 1,5 m, 2 metros de cada banca, garantindo 2 pessoas por banca e a distância de 1 metro, 1,5 m entre o vendedor e o cliente. E baseado nisso, por exemplo, a banca terá que, a pessoa tem que estar de máscara, tem que ter álcool e tem que ter um borrifador com água e água sanitária para jogar em cima das frutas e verduras. E uma das coisas que a gente vai passar é que o cliente escolha, mas quem coloque a verdura dentro da sacola seja o vendedor. Para evitar o toque, porque às vezes você toca numa verdura e você não quer ela. As pessoas têm que entender que o que a gente está fazendo aqui é dando a qualidade para que a feira continue, mas principalmente para que um vírus ele não se espalhe, porque é assim que ele se espalha. A gente vai tentar fazer o máximo possível um isolamento dentro de algo, não aglomerado, mas dentro de algo onde tenha muita gente. O isolamento assim, o toque. E os feirantes já sabem disso? Eles todos estão conscientes? Então, eles todos, porque assim, como hoje o WhatsApp ajuda muito, então alguns representantes vieram, tomamos algumas decisões em conjunto com a representação. Baseado nisso, a gente fez uma ata, mandou para os feirantes e ele repassou dentro dos grupos de WhatsApp. Então, assim, todo mundo está sabendo. Como o secretário Marcelo falou, a gente está indo lá para pregar uns cartazes, para entregar uns panfletos com essas decisões que a gente até mandou para você também. E outra coisa, se tiver aglomerado de pessoas bebendo, a Polícia Militar ela terá autonomia para pedir para sair. Porque, assim, qual é o objetivo da Feira Livre? Compra e venda. Por isso que a gente retirou a questão de bebida alcoólica, porque tem, mas se houver... Porque eles comentaram muito, tem pessoas que não vêm beber, mas fica um grupinho bebendo ali. Porque não tem como limitar a entrada de pessoas. Eu não tenho como saber se a pessoa vai entrar para comprar ou para beber, eu não tenho. Mas o policiamento que vai ter lá dentro vai avaliar isso. Ok, então vocês também vão disponibilizar álcool nas entradas e saídas da feira? A gente vai ter uma equipe lá só colocando álcool na entrada, álcool na saída, higienizando as fichas. Né, na entrega, né, a gente vai tentar o máximo possível fazer com que a feira ela seja extremamente higienizada. A gente vai ter uma equipe de defesa civil só fazendo levantamento nas bancas de quantitativo que tem nessas casas, para a gente saber especificamente quem trabalha lá dentro e como trabalhar no futuro. Por exemplo, se você me perguntar, mas se tiver algum vendedor que não respeite, será notificado. Né, será notificado, porque a gente já vai ter o ponto específico, quem trabalha, tudo direitinho. Não se encaixou, será notificado. Continua com problema, novamente notificação. Isso é uma decisão que será tomada depois dessa feira, com feirantes e com a equipe. Quantas notificações
retira esse feirante que não respeita ou não retira? Entendeu? Porque é a única, pelo menos no tempo da pandemia, porque isso não vai ser, é só o tempo da pandemia, porque o que a gente quer mesmo é bloquear a continuidade que o vírus pode ter de se prolongar dentro de E casa. assim, tem que ter consciência de todos os lados, né? Porque há quem defenda, inclusive, na sociedade, de que a feira não existe, né? Nessa época de pandemia. Então o município está dando aí os órgãos responsáveis, não apenas o município, mas quem também integra o comitê, está dando uma chance aí de, por exemplo, a feira acontecer para que não gere mais um prejuízo para quem sobrevive da feira. Agora, que algumas condições estão sendo colocadas e, felizmente ou infelizmente, essas condições terão que ser respeitadas, né? E no caso a fiscalização, ela vai acontecer por parte de quem? Do município ou da polícia? Como é que é essa divisão? Então, o município começa com a fiscalização da infraestrutura nas montagens das bancas. Né? Começa a partir das 3 horas da manhã. Depois, a Defesa Civil fica fazendo alguns levantamentos, a Polícia Militar vai garantir a segurança, como o Marcelo, o secretário mesmo falou, acaba tendo, como teve em outras, um certo tumulto. Acredito que nessa não vai ter, porque a gente tem esses 4 pontos estratégicos de fluxo. Então, provavelmente não terá. Caso tenha, existe a segurança. E a segurança em relação à bebida alcoólica, algum tipo de tumulto. A vigilância sanitária vai estar lá dentro também, avaliando tudo. Então, assim, vamos ter uma equipe multidisciplinar lá dentro, avaliando todos os detalhes, para depois gerar um relatório com falhas e acertos. E na próxima a gente ir acertando junto com os vendedores qual é a melhor saída. As pessoas têm que deixar claro, como você mesmo falou, sabiamente falou, se não acertarmos, não tem como ter feira. Porque se errarmos, quem será punido é o gestor. É o prefeito Robson Araújo que será punido. Porque muitas cidades já não tem feira livre. Caicó está realizando, junto com mais de 50 profissionais, para realmente essas pessoas terem condições de ter seu próprio recurso. E também Caicó ter qualidade também nos produtos que compra. Você entende, Marcos? Então, assim, se houver alguma falha lá, pelos feirantes, pela equipe, quem será punido é o gestor. E nem o gestor quer ser punido por falhas. Então, assim, a gente criou esse grupo todo para que as coisas aconteçam, para que a feira ela dê continuidade e fique todo sábado tendo, porque se a gente avaliar, toda semana tem feira, mas nem todo mundo pode ir à feira na semana. Por isso que o fluxo é maior. Daquelas pessoas que não podem ir na semana e vai no sábado. E assim, por mais que os feirantes, por exemplo, façam a sua parte, a clientela também tem que fazer a sua. Sim. E tem que ter paciência, porque às vezes você chega, por exemplo, no supermercado ou numa banca de uma feira e se depara com essas restrições, não entende, se chateia, né? Grava um vídeo nas redes sociais, faz toda aquela externa a sua revolta, e isso acaba realmente, digamos assim, prejudicando muito as ações, né? O ouvinte ligou para cá, sim, perguntou com relação aos barracos do açougue, né? Os famosos barracos do açougue, né? Isso funciona? Pronto, é o seguinte. A maior parte dos barracos de açougue são com venda de bebida alcoólica. Está estritamente proibido. O pessoal que vende a parte de lanche, comida, certo? Poderá abrir, certo? Com todos os cuidados para o cliente, que são quais? Questões dos bancos, o distanciamento, o álcool, disponibilizar o álcool para o pessoal fazer a higienização, evitar ao máximo a aglomeração. Já foi conversado com o pessoal que vende comida, certo? Estão todos cientes da situação, que vai ser aberto mais nessa condição. Caso, que ainda vou tornar a repetir, caso não dê certo, fecha. Caso não respeite... É uma última tentativa. Vamos dizer que é uma última tentativa, né, que a gente vai fazer. E assim, eu quero lembrar e deixar bem claro, a nossa preocupação maior é a prevenção à pandemia. A gente não está fazendo isso falando popular, por boniteza, por charme, não. De jeito nenhum, a gente quer a prevenção. E como o Emanuel falou, qualquer erro da gente, quem será punido é o prefeito. E a gente não quer isso, a gente quer fazer, a gente está dando o melhor da gente, todo mundo, em conjunto, está trabalhando unido, se esforçando ao máximo para fazer a feira acontecer. Mais pressa a gente precisa da colaboração tanto do feirante como do cliente. Com relação ao açougue público, alguma mudança? O açougue público é o seguinte, desde quando foi baixado o decreto do prefeito, iam fechar, mas aí foi resolvido, lá está sendo o seguinte, está ficando
um vigia na entrada e um na saída, certo? A entrada está sendo só pela frente e a saída lá por trás. No máximo 10 pessoas entram. Tá tendo um sistema de comunicação via rádio também, dos vigias. Porque essa aglomeração só gera no sábado. Na semana, devido a esse negócio, e o comércio está muito fraco, não está praticamente dando ninguém lá não. Mas no sábado está sendo desse jeito. O pessoal com comunicação via rádio. E até hoje, pronto, amanhã é o quarto sábado que os meninos vêm fazendo desse jeito, tá dando certo. Até agora não deu tumulto não. Assim, às vezes gera fila lá fora, mas a gente sempre fica orientando, manter um distanciamento de uma pessoa para outra, para tentar evitar. E essas medidas foram tomadas, como o Emanuel falou, para manter aberto, para manter funcionando. Caso contrário, fecha. Com relação ao mercado público também, se enquadra nesses critérios ou não? Não, a gente ainda não debateu sobre o mercado público, não. Por enquanto, a Feira Livre e o açougue. A Feira Livre, né, e o açougue, mas o mercado... Porque, assim, quando eles falam ambientes, o ar ele tem que ser de forma natural. E não eletrônica, automático, coisa parecida. Então, assim, o mercado ele é fechado. Né? Então, assim, para se chegar a se trabalhar com o mercado, tem que ser um novo tipo de pensamento totalmente diferenciado da Feira Livre. A Feira Livre é ar livre, né? O mercado ele é fechado. Então, assim, aí já é outro pensamento, um novo grupo de pessoas, pelo menos um acrescento a mais de pessoas e uma avaliação totalmente diferenciada, sabe, Marcos? O ouvinte ligou para cá e disse que, por exemplo, na rodoviária, segundo o nosso ouvinte, há comercialização de bebidas e isso acaba gerando também aglomerações, né? Bar não pode estar funcionando, né? Por isso que eu pergunto, a fiscalização está acontecendo? Então, na questão do que a gente elaborou, né, vai ser feito. Essa outra questão que o ouvinte colocou, a gente pode buscar o prefeito, os órgãos competentes para ver, porque assim, rodoviária, esses locais, nós não temos um grupo de pessoas que esteja ativo, mas existe policiamento que possa também avaliar alguns pontos, né, a proibição desses locais, né? E como não há funcionário para estar em todos os locais, é bom que a população também denuncie, né? Isso, claro, ele pode ligar para os setores de poder de polícia e fazer com que alguns pontos que estejam infringindo a lei, né, tomar suas medidas. Ok, então tá aí algumas medidas anunciadas, né, a partir deste sábado. Vamos só reforçar aqui, Marcelo, quais são as principais? O alambrado, né? O acesso vai ser o alambrado, o acesso será controlado, será distribuído 200 senhas. Na medida que vai sair, né, a gente vai distribuindo de novo, no máximo 200 pessoas, 200 clientes na feira. Por vez, né? Foi feito um levantamento, o tamanho, foi o que foi constatado, no máximo 200 pessoas por vez na feira. Terá a higienização, na entrada e na saída, a higienização das fichas, certo? Terá o policiamento, terá a fiscalização por parte da prefeitura. E assim, vou tornar a repetir, o que a gente mais pede é a colaboração por parte dos feirantes e dos clientes, para ver se a feira continua tendo. Ok, tem certo? Algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Na feira tem as lojas. Se a pessoa não for para a feira, for a alguma loja dentro da feira, entra na quantidade de ficha? Sim. Se a loja estiver dentro da feira, né? Se a loja ela está dentro do espaço da feira, ela está entrando para usar o espaço, entendeu? A gente não acrescenta e nem diminui. Né? Ok, tem mais pergunta aqui. Bom dia. Com relação a esses 5 metros, essa aqui foi ontem, né? É a mesma pessoa. Gostaria de saber se os mercadinhos irão abrir domingo, né? Você sabe responder isso? Os supermercados, mercadinhos, dentro do que foi o entendimento do Estado, sim. Agora sim, as pessoas têm que entender que tem que respeitar os limites de proteção, né? O que leva o mercadinho a fechar é uma fiscalização. Chegar e não ter álcool em gel, não ter gente de máscara, não ter o quantitativo e o respeito dos clientes, ou até mesmo do mercadinho. Isso é o que leva o mercadinho a fechar. Hoje, o que levou lojas e muitas coisas a fechar é porque não existia um certo controle. Eu acredito, Marcos, que se esse vírus ele não avançar, a gente volta um pouco à normalidade, mas com a padronização da segurança. Eu acho que esse isolamento ele serviu para a gente parar um pouco, entender o que está acontecendo no mundo e entender o que começou a acontecer no Brasil.
Eu acredito que o que está acontecendo agora vai fazer com que, no momento que voltar à normalidade, as empresas, elas proporcionem, tanto para os funcionários quanto para os clientes, a segurança. Entendeu? Eu acho que vai voltar essa normalidade. Então os mercadinhos, eles estão dentro que eles podem abrir mais com segurança, né? Que ele tenha a questão de álcool, que as pessoas usem máscara, porque tanto é o cliente como o vendedor que tem que estar seguro. Né? Ok, vamos ver aqui mais perguntas. Marcos, uma pergunta para eles. Mas esse controle dentro, sim, mas fora não vai fazer aglomeração, não? E aí? Então, esse é o objetivo de ter os 4 pontos. Né? Se você tem 4 pontos, é difícil você... A aglomeração, ela geralmente acontece quando você quer fazer um controle em um ponto e fica uma fila enorme de um lado, porque só tem aquele lugar para entrar. No momento que você tem vários lados, entrada e saída, é difícil ter aglomeração. E se existir essa possibilidade, porque como o Marcelo disse, ali é muito central, então muito do que você via do quantitativo na feira era das pessoas que, na maioria das vezes, não ia nem para feira livre, ela passava para ir para outras lojas. Então quando você olha aquele central ali, você vê muita gente, mas indo e vindo. É diferente quando você coloca aquele espaço apenas para compra. Então a gente vai saber amanhã, né, realmente a real dinâmica e quantitativo. Amanhã, com essas entregas de ficha, esses vários pontos de entrada e saída. Outra pergunta, o ouvinte quer saber, quem entra no açougue, entra com a mesma senha da feira? Eu posso pegar uma senha só e entrar no açougue na feira também? No açougue, pronto, como o Nito falou, se vai entrar para o espaço da feira, tem que pegar a senha, certo? Conta como uma das 200 pessoas. Se vai para o açougue, pronto, pode entrar normal lá no açougue vai ter, só pode entrar as 10 pessoas, certo? E quando fizer todas as suas compras, sai normalmente. Mas entrou para o espaço da feira, está contando com mais de 200 pessoas. Ok, obrigado Marcelo, obrigado Manuel por sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. A gente agradece o espaço, né, a sua audiência, porque a gente necessitava que as pessoas entendessem mais o que está acontecendo, né, que o que a gente está fazendo não é, como o Marcelo diz, não é para chamar a atenção, não, é para garantir... É para garantir que a feira funcione. Isso, para garantir que a feira funcione, mas para garantir mais ainda a que saúde o da vírus população não seja espalhado, porque geralmente é onde mais se espalha, porque existe muito toque. Quando alguém contaminado toca uma verdura que não leva, aquela verdura ela vai continuar passando. Então assim, no geral a gente quer que quanto mais proteção, o máximo possível de proteção, melhor. Não só para garantir a feira, mas para garantir a qualidade da população. E como o secretário Marcelo falou, a gente tem que ter aí essa dinâmica do vendedor e do cliente, sabe? As pessoas têm que colocar na cabeça que nós estamos vivendo um momento que mexe com a vida. Isso não é brincadeira, né? Muita gente diz, não aguento mais assistir televisão, eu não aguento. Gente, tem países aí que tá perdendo 2.000 pessoas por dia. O Brasil, ele é feliz, Marcos, porque nós nos antecipamos ao vírus. A gente começou a se isolar antes da primeira morte no Brasil. Existe um ditado que diz, o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. E nós brasileiros ficamos olhando a Itália, a Espanha e começamos a ficar em casa. Hoje o Brasil não está no caminho desses outros países porque, de forma natural e sobrevivência, vocês da comunicação, que eu agradeço, começou a passar informação e as pessoas começaram a ficar literalmente em casa, sem necessidade de sair. Então não tem como o vírus sobreviver muito tempo em um ambiente que não o leva a ser transferido. Então a população de Caicó está de parabéns, o Brasil está de parabéns nesse isolamento, que é a única forma. Não adianta brigar por não isolamento, porque isso os outros países já fizeram. E hoje, o que é que Trump diz? A economia se estabelece com o tempo, as vidas não. Mas hoje os Estados Unidos estão perdendo mais de 2.000 pessoas por dia. E antes ele dizia que a economia era importante. A Espanha fez daquela campanha, a Espanha não para, e o presidente teve que ir pedir desculpa à população pelo crime que ele cometeu, porque esse é o vírus, e isso é o que as pessoas têm que entender. Então a gente agradece a vocês pelo meio de comunicação, por passar a verdade para as pessoas, né, e ficar debatendo sempre, trazendo informação de qualidade. Obrigado. Obrigado, Marcelo, por sua participação. Queria agradecer a Marcos pelo espaço disponibilizado para a gente passar essas informações para a população e pedir primeiramente a Deus para que isso passe logo e
questão da feira, pedir novamente aos feirantes e à população colaboração, paciência, porque isso é só um período. Quando tudo normalizar, volta tudo à normalidade. Não vai ficar... Se Deus quiser, desse né? jeito, Tomara não. que passe logo, né? Se Deus quiser. São